capítulo 30. Gênesis, há duas coisas importantes nesse capítulo. Uma é a formação das tribos de Israel. Como nasceram os 12 filhos do Jacó. E também a questão do salário que o Labão fez para o Jacó, a mudança desse salário e, mais uma vez, a maneira como Jacó enganou o Labão. Mas eu quero destacar com você do versículo 1 ao 24, que nos fala aí da formação das tribos de Israel. É um capítulo que, podemos dizer assim, mostra até um erro, mostra até assim, uma imoralidade, algo que ocorreu na família do Jacó. Se bem que, naquele tempo, naquela época, para aquelas culturas, era até normal. A esposa não podia dar filho, ela pegava uma serva, uma criada e dava para o marido ter filho com ela. Foi isso aí que a esposa do Abraão fez, quando ela não podia ter filhos, ela deu. E agora a gente vê esse episódio aqui entre as duas filhas do Labão. Então o versículo 1, Gênesis 30, versículo 1, fala assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu vou morrer. E o Jacó então falou para ela assim: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Então você vê aí que essa expressão usada pela Raquel mostra o desespero e a aflição dela por não poder engravidar, diferente de Lia. Então, no Antigo Oriente, uma mulher que não tinha filhos era tratada com desprezo. Olha que o versículo 23 fala assim: e ela concebeu e deu à luz um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Então você vê, ela se sentia envergonhada. E aqui então, o que aconteceu? Começou a haver uma competição. Por quê? A Raquel, o que ela fez? Ela pegou a serva dela, Bila, e falou: deita com meu marido e você vai ter um filho como se fosse eu. A senhora faria isso? Pegaria uma outra mulher? Aí, irmã Terezinha, deita com meu marido, ó, esse filho aí, você vai deitar com ele, mas o filho é meu. Pois bem, hoje tem a famosa barriga de aluguel, né? E outra coisa. Mas aqui ela, ó, você vai deitar com meu marido, você vai dar à luz sobre meus joelhos e esse filho é como se fosse meu. Então, assim, a Bila, ela deu e Jacó, então, deitou-se com ela. A Bíblia fala assim, que Jacó a possuiu e a Bila concebeu e ela deu a Jacó um filho. Certo, queridos? Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou o nome dele de Dan. Aí a Bilha, serva de Israel, de Raquel, ela concebeu outra vez e deu o segundo filho, chamou Naphtali. Ali, o que a Lia fez? A Lia, ela já tinha dado filhos ao Jacó, mas ela agora havia parado de dar. Então, o que ela fez? Ela pega uma serva dela, a Zilpa, olha, você vai deitar também, vai ter um filho como se fosse para mim. Tá, aí, o que aconteceu? A Lia foi e deu outro, e a Zilpa foi e deu outro. Então, o que aconteceu? Ele havia tido já filho com a esposa dele, que chamava Lia. Agora, ele começou a ter ali com a serva da Raquel, certo, queridos? E aí, a filha dele, a esposa dele,
a outra lá não gostou, ó, eu vou te arrumar uma funcionária aqui, uma escrava, uma serva, você vai ter. E ficou uma guerra, uma competição. Então você vê aí uma coisa um tanto feia. Você vê aí a fraqueza de Jacó. E o Jacó ali só, né? Deitava com a esposa, deitava com a serva, deitava com outra esposa, deitava com outra serva, um filho aqui. Ele não teve aquela personalidade, bateu o martelo e que é isso? Que é isso aí? Nós somos servos de Deus. Que história é essa? Então você vê aí, queridos, a fraqueza humana. Mas foi assim que se formou as tribos de Israel. Então esse trecho aqui, eu já vou estar encerrando, esse trecho aqui, ele mostra a formação da família de Jacó, cujos filhos constituiriam as 12 tribos de Israel. Então, olha só, apesar das fraquezas humanas, como as observadas nas atitudes de Jacó, Deus permanece fiel aos seus propósitos e não deixa de cumprir o que prometeu. Você pode conferir lá em Jeremias 1,12. Deus havia prometido. O que tinha que fazer? Tinha que esperar nele. O Abraão já havia cometido esse erro, porque deitou com a sua serva, Agar, porque não esperou no Senhor o nascimento do Israel. Agora, Jacó, neto de Abraão, estava cometendo o mesmo erro que o avô. Só que o que acontece? Ele já tinha 2 esposas, cada uma deu a ele uma escrava, uma serva, para ele deitar e ter filhos também. Depois que ele já tinha tido filhos com elas, é que ele veio a ter o José. Depois eu falo sobre José. É por isso que deu aquela confusão, que ele amava o José. Então é uma disputa aí. Você vê aí a fraqueza humana. E foi assim que foi formada, as 12 tribos de Israel. Apesar da fraqueza humana, Deus havia prometido. E o propósito de Deus se cumpriu. Eu quero terminar dizendo essa palavra seguinte. O ser humano tem suas fraquezas, seus erros, suas falhas. É lógico que colhe. Nós vamos ver na continuidade, assim, que esse negócio de ter filho aqui, filho ali, lá na frente, teve suas consequências. Mas eu quero dizer para você, é do propósito de Deus. Deus tem propósito na sua vida. Talvez você seja uma pessoa muito brava, muito irritada. Talvez você ali é uma pessoa muito calma. Mas Deus tem propósito para você. Talvez você está aí a tempo de arrancar o cabelo. Talvez você fique aí até sem dormir, preocupado, nervoso, nervosa, triste, abatido, deprimido. Mas Deus manda eu te dizer, Ele tem propósito para a sua vida. Então, apesar das fraquezas de Jacó, Deus cumpriu o que prometeu. Deus vai cumprir aquilo que Ele tem prometido a você. Acalma teu coração, aquieta teu coração. Pegue seu copo com água. Querido Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela direção do teu Espírito. Oxalá, meu Deus, que o Espírito do Senhor faça essa palavra conhecida. Que essa palavra chegue, meu Deus, para pessoas que estão sem dormir, para pessoas que estão desesperadas, para pessoas que talvez estão estressadas, para pessoas que talvez estão cansadas emocionalmente, cansada fisicamente, desesperada, desiludida, chorando, nervosas, com raiva, tristes, sem falar, trancadas. Que essa palavra chegue, independente da religião dessa pessoa. Pai, pessoas que o Senhor ama, pessoas que o Senhor tem um plano, pessoas que o Senhor tem um propósito na vida delas. Que essa palavra chegue, leve para elas graça, paz, livramento, libertação. Talvez são pessoas fracas,
talvez são pessoas que têm pisado na bola, talvez são pessoas que têm trocado os pés pelas mãos, talvez tem pessoas que têm falhado, errado e errado muito. Talvez são pessoas que têm colhido resultado dos seus erros. Mas o Senhor ama, o Senhor tem plano, o Senhor tem propósito. Que assim seja, que assim se cumpra teu plano e a tua vontade na vida deste homem e na vida desta mulher, para a glória do Senhor. Pode beber água. Meu querido, minha querida, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, seja contigo todos os dias. Um beijo no teu coração. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus.